Olá, pessoal! Estamos de volta para a parte 2 da nossa aula de História, aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula, manda um oi aqui no nosso chat ao vivo. A galera de Novo Santo Antônio do Piauí, manda aqui um hello para a gente no nosso bate-papo. A nossa aula de hoje nós estamos discutindo sobre um tema bem atual. A gente está falando sobre a internet, o impacto da comunicação, né, dos espaços virtuais dentro da sociedade, falando sobre privacidade, algoritmo, que é bolhas digitais, sobre violências, né, que já estão presentes no espaço virtual, mas que infelizmente também acabam impactando o nosso espaço real. Então, é um conteúdo bem interessante, é um conteúdo atual, então a gente vai continuar aqui a nossa aula. Lembrando, né, que eu também trouxe algumas questões sobre esse conteúdo para que a gente possa finalizar. Beleza, então estava aqui explicando, gente, que é normal e não tem nada de errado na internet a gente procurar conteúdos que são dos nossos interesses, né, que a gente se identifique ideologicamente, mas que atualmente existe um bombardeio de informações durante o dia inteiro e que a gente, né, acaba recebendo somente coisas com as quais a gente concorda. Então, o grande problema em relação à comunicação na internet é que não há preocupação em filtrar os dados ou diferenciar textos informativos de opinativos, né? E nem de verificar a veracidade daquilo que a gente consome. Então, como assim, professor? Um texto que é informativo de um que é opinativo? Gente, é porque a imprensa, né, tanto a televisão quanto os jornais, tudo tem os seus interesses, né, e suas ideologias também. E a gente estuda muito isso lá na sociologia. Então, é importante entender quando um texto, uma matéria na televisão ou em um site, quando tu lê, tu precisa entender se ele está querendo te informar ou se é um texto de opinião. E aí a gente precisa ter cuidado, porque se é uma opinião, aí eu tenho que ver se eu concordo com ela ou se eu penso diferente. E não dá para a gente achar que só porque aquela informação ela está na internet é uma informação verdadeira. Aquela informação ela pode ser, não é nenhuma informação, ela pode ser apenas a opinião de alguém. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente consome na internet, né? Por isso mesmo que a nossa próxima aula a gente vai falar muito sobre fake news, nessas notícias falsas, justamente porque a ideia é que eu consiga me informar de uma forma, correta ali dentro da internet, né? Então, olha, tem cuidado, quando chegar uma informação para ti, vai ver, vai procurar qual é o site, quem foi jornalista que escreveu, ou é uma pessoa especialista naquele assunto, é uma pessoa que tenha provas, que tenha dados para comprovar o que ela está falando, né? Que a gente se preocupe com a veracidade do que a gente procura na internet, tá certo? Então, aqui também entra a questão, olha, a internet é uma ameaça à nossa privacidade? Porque nós sabemos que os nossos dados, as nossas informações, as senhas, né, elas estão todas aí na internet, né? Inclusive, o próprio Google, né, o sistema ali no computador, ele pergunta no teu celular, deseja salvar essa senha? Aí pergunta, aí tu tem como dizer sim, nunca, né? Justamente que é para tu poder guardar estas informações para ti. Então, gente, os dados hoje na internet, eles valem dinheiro, o que é uma das principais razões pelas quais a sua privacidade online ela está sob ameaça. Por exemplo, olha, conhecer os seus hábitos de navegação ou histórico de pesquisas pode trazer grandes lucros para os anunciantes. Então, se você tem procurado por novos apartamentos, seu histórico de busca pode informar um anunciante sobre o fato de que você estará se mudando para uma casa em breve. Então, é hora de começar a vincular anúncios
de serviços de mudança, de imóveis, de lojas. Gente, isso é muito real. Então, faz esse teste aí. Por exemplo, né? Eu lembro que isso acontece demais. Eu lembro que um tempo atrás, sempre, né? Quando a gente está procurando coisa na internet. Então, por exemplo, eu tô lá procurando, né? Procurando uma câmera que eu quero comprar. E aí, todas as vezes que eu tava lá na internet, em um site ou no Instagram, principalmente no YouTube também, do nada, o tempo inteiro fica me aparecendo propaganda de câmera, de todas as marcas possíveis, de todos os tipos possíveis. Por quê? Porque eu joguei lá no Google câmera tal, preço. O Google me mostrou a câmera que eu queria e todos os preços possíveis. Depois, o próprio Google, gente, ele fica informando os anunciantes do que eu estava procurando. E aí a propaganda não para. Tu pode fazer esse teste. Se tu procurar sandália tal lá no Google, preço, qualquer coisa que seja, as propagandas na internet para ti vão estar todas relacionadas àquela sandália. Entende? Então, isso é porque os nossos dados valem dinheiro, gente, né? Tem até uma tática aí de pessoas que, por exemplo, estão procurando passagens de avião, né? Então, eu quero viajar para a Argentina. Jogo lá no Google, passagem de avião do Brasil para a Argentina. Quando eu me espantar, o tempo inteiro vai ter propaganda de passagem para mim. E algo que chama a atenção, e eu já fiz esse teste porque eu estava me organizando para viajar, então eu procurei em uma semana essas passagens, né? Quando eu fui procurar, tipo, 3 dias depois, o preço tinha até aumentado. Né? Porque percebe o quê? As companhias, né, elas recebem informação de que tem gente procurando. Às vezes elas diminuem para que possa, né, te passar aquela ideia de oferta de desconto, ou então ela aumenta, né, para te gerar aquela pressão de que tu precisa comprar logo antes que ela aumente ainda mais. Então isso é porque os nossos dados, tudo que a gente procura dentro da internet, tá lá guardado, né? Tu pode até dizer, mas eu posso apagar no meu histórico. Tu apaga no teu histórico, na ideia de que alguém que vai usar o teu computador não vai saber o que tu estava procurando. Mas ali na inteligência artificial daquele teu computador, aquela informação, ela não está apagada. É por isso que muitas pessoas acabam utilizando aquela aba que é anônima, que é privada, porque aí, né, não tem como os anunciantes saber o que tu está procurando. Mas até isso, para vocês terem uma ideia, procurar passagem de avião no privado não rola. No Google ele não deixa, justamente porque é um contrato. Né? Então, ele consegue também ganhar dinheiro, né, esse sistema, pelo que tu tá usando dentro da internet. Né? Então, o Google, como um sistema de procura, gente, ele ganha dinheiro porque tu tem o aplicativo dele no teu celular. Porque tu procura, tu joga lá no Google o que é canal educação, aquilo ali já gera dinheiro para o Google, o fato de você estar lá fazendo uma pesquisa, porque vem os anunciantes, né? Então, isso é muito interessante porque tudo hoje, gente, no sistema capitalista que a gente vive, vale dinheiro. Então, os nossos dados na internet valem dinheiro também. Então, qualquer informação que tu colocar lá na internet para tu procurar, essa informação ela também pode ser utilizada contra ti. Né? Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com a nossa privacidade online. É muito falado que a gente precisa ter cuidado em relação às nossas senhas, tanto das tuas redes sociais, como também dos teus aplicativos de banco. Então, nós vamos ver por que a privacidade na internet ela é importante e como que a gente também pode se proteger dentro de um espaço virtual. Certo? Então, olha,
o que é privacidade na internet e por que que isso importa, né? Eu lembro que há um tempo atrás uma pessoa ela escreveu um fio no Twitter, né? Isso é uma tática bem comum lá, porque como a gente comentou na aula passada, o Twitter é uma rede social em que tu pode escrever, mas tu não pode passar dos 140 caracteres, né? 140 letras. Então a galera vai escrevendo, né, um comentário abaixo do outro que a gente fala que é um fio. E aí, nesse fio no Twitter, um cara ele falou, né, que ele estava dentro de um carro de aplicativo utilizando o celular dele e uma pessoa furtou, né, tirou o celular das mãos dele enquanto ele estava no carro, com a janela aberta e o carro parado no trânsito. E aí ele levou um super golpe, né, porque o celular estava desbloqueado e dentro, gente, a gente sempre fala, mas existem senhas, né? Só que, gente, a galera que sabe mexer ali no celular, ela descobre todas as tuas senhas, né? Porque simplesmente ela vai lá no aplicativo e ela coloca esqueci senha. Basicamente é isso. E aí a tua senha é recuperada através do teu e-mail, que geralmente a gente já tem o e-mail aberto no aplicativo do celular também, e aí pronto, né? A pessoa faz isso em 10 minutos, ela rouba tudo que tu tem aí nessas tuas contas bancárias. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele teve mais de 60 mil reais. A galera que roubou, fez inúmeros empréstimos, gastou no cartão de crédito, ele foi cancelar, mas aí o banco demorou mais de 24 horas. Depois de 24 horas a galera já tinha gasto tudo. Então, é essa questão, a nossa privacidade. Até porque o celular, gente, a gente tem quase tudo ali dentro do celular, né? E a gente tem inúmeras senhas para decorar. E é muito complicado, eu nunca decoro as minhas senhas, ou então tento fazer a mesma senha igual para tudo, e aí ele fala, olha, a senha não é segura, aí eu faço uma senha mais forte, eu também não lembro depois. E aí não é seguro a gente ficar guardando essa senha ali no celular, ou então no teu computador, né? É importante que tu guarde aquilo ali na tua mente, ou no papelzinho guardado lá na tua casa. Também não vai andar com teu celular, com teu cartão e ter a senha anotada dentro da tua bolsa, né? Porque aí a gente não sabe quando que algo pode dar errado. Então, por isso que é muito importante que a gente pense aqui na nossa privacidade. De fato, o que é esta privacidade, né? Então, as violações de privacidade na internet, elas representam perigos reais. Foi o que a gente deu para perceber com o caso dele, né? E aí, lá mesmo no Twitter, ele explicou, deu várias dicas de como que a gente poderia se proteger, se alguém roubar teu celular, o que que tu tem que fazer imediatamente, né? Então, por exemplo, as suas condições médicas, né, elas podem ser compartilhadas sem o seu consentimento, ou os seus dados bancários podem ser disponibilizados a terceiro. E você pode ter seus e-mails invadidos, a sua identidade roubada. Isso aqui sobre as condições médicas, né, fez a gente até lembrar algo que aconteceu aqui, acho que foi no mês de junho, não lembro direito, né, o caso de uma atriz brasileira em que ela passou por uma violência sexual e ela acabou engravidando e colocou a criança, né, em um sistema de adoção legitimado, tudo correto. E ela teve, né, esse caso triste compartilhado justamente na internet, porque uma pessoa que trabalhava dentro do hospital de uma forma antiética, né, quebrando o código de ética, tanto da profissão de enfermagem, em que você deve ter um sigilo absoluto sobre a condição médica de uma pessoa, e o hospital, que também deve ter o sigilo, né, uma pessoa sendo famosa ou anônima, acabaram compartilhando onde? Justamente na internet, né? E aí foi até muito discutido em relação à ética profissional, no jornalismo, né, em que tudo vira uma fofoca, em que não é levado em consideração a saúde mental das pessoas que estão envolvidas ali. Então, tá vendo? A privacidade, algo que é ali no mundo real, acaba sendo quebrado também na internet. Porque algo que acontece com a gente na vida real, a pessoa vai logo para onde?
compartilhar na internet. Né? Então, isso, gente, é algo muito perigoso, é algo que tem acontecido cada vez mais, justamente porque quebrou o limite, né, da privacidade. Então, sempre, e em relação às redes sociais, é muito importante você se ligar que sempre que você for visitar um site ou baixar um aplicativo, são armazenados dados sobre você, possivelmente sem o seu consentimento e até mesmo sem o seu conhecimento, né? Por exemplo, quando a gente hoje é muito comum os aplicativos, as contas bancárias que são digitais, né? Então eu vejo lá digital influencer fazendo a propaganda do cartão. Vou lá, baixo o aplicativo do cartão no meu celular. Para tu poder abrir essa conta digital, para tu ter um cartão de crédito, o que que eles vão pedir lá? O teu RG, teu endereço, o teu CPF. Inclusive, esses aplicativos, né, eles pedem para tu pegar o teu RG, colocar o teu RG do lado do teu rosto e tirar uma foto, para comprovar que você é uma pessoa real e que você quer ter aquele aplicativo para poder gastar naquele cartão de crédito, né? E é claro, gerar lucro para a empresa. E isso também é muito perigoso, porque a gente tem o que lá? O próprio RG, com o CPF, com a tua imagem, né? E muitos, né? Uma galera aí que é hacker de internet utiliza esses dados para poder dar golpe. Então, e aí, como a gente não tem um conhecimento de fato de que forma que isso ocorre, a gente muitas vezes acha que estamos seguros ali dentro, né, desse meio virtual, mas não necessariamente, né? Então, provavelmente, você provavelmente quer saber para onde esses dados vão e como eles são usados, ou você também pode decidir que quer evitar que eles sejam coletados, né, completamente. Só que muitas vezes isso acaba saindo do nosso controle. E aí um exemplo também para a gente poder falar sobre essa privacidade na internet é que, por exemplo, quando o Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele foi se candidatar, ele pagou, né, para o Facebook compartilhar dados das pessoas que estavam ali dentro daquela rede social. E professora, mas como que isso contribui? Contribui muito, gente, porque é o que a gente fala que é uma propaganda orgânica. Então, o que que ele fazia? Ele comprou os dados, então ele sabia quais eram os costumes da galera. Dá para saber, né, o que que a galera curte na internet, o que que procura, o que que compartilha, qual o posicionamento político. Então, ele começava a disparar mensagens em massa, sempre falando bem do seu governo, né? E aí isso acaba o quê? Influenciando. Se todo dia, por exemplo, eu tô lá na internet e todo dia eu recebo uma mensagem falando apenas maravilhas do governo, né? De qualquer governo que seja. E aí eu fico só vendo aquela notícia, que o governo é incrível, que ele é maravilhoso, que ele gera políticas públicas, que o país melhorou 100%, aí eu, beleza, tô acreditando, eu vou acreditando. Aí é que está o grande perigo. Eu preciso buscar se aquilo ali é verdade. Eu preciso saber quem é que está escrevendo a matéria, qual foi a data, qual é a fonte, quais são os dados que aquela pessoa está, né, utilizando para poder comprovar as suas ideias. E o problema é que a galera não vai atrás de saber. Então eu vou sendo o quê? Manipulada. Eu sou manipulada e eu nem sequer me dou conta disso. Né? Esse é o grande problema. Mas eu vou falar muito mais sobre isso lá na nossa próxima aula, que vai ser sobre fake news, tá bom? Bom, e aí a pergunta que fica, né? Como é que a gente pode se proteger a nossa privacidade quando a gente está online? Gente, olha, um passo muito básico para garantir a nossa privacidade e a nossa segurança online é a gente se certificar de que as nossas comunicações estão seguras, né? Então, se você estiver em casa, certifique-se de que o seu roteador ele está protegido por uma senha segura, que seja difícil de adivinhar. Né? E, na verdade, é uma boa ideia mudar o nome de usuário da sua rede doméstica, né? É sempre bom a gente fazer isso. E muitas vezes os nomes de usuário incluem o nome do seu, né, do seu ali, do fabricante do teu roteador.
E essa informação ela pode facilitar a vida de um hacker, né? É um conteúdo que a gente nem sabe muito bem, né, como é que a pessoa acaba tendo acesso a esses dados, mas a verdade é que a gente sabe que a galera consegue. E uma maneira. Ok, e uma maneira da gente impedir que o Google e outras organizações que rastreiam o histórico do nosso navegador é usar um modo de navegação privada, né? Porque assim, gente, é aquela ideia, como eu falei, tudo que a gente procura na internet fica lá armazenado, né? Eu faço muito isso. Quando eu quero procurar um produto na internet que eu estou interessada em comprar, muitas vezes eu vou no privado, porque eu estou procurando aquele produto e depois fica 1 milhão de propagandas. Então, eu estou no Instagram, eu procuro um tênis. Isso mesmo aconteceu essa semana. Eu estava procurando um tênis, beleza, não vou comprar agora. E aí, toda vez que eu entrava no YouTube, todas as vezes que eu entrava no Instagram, tava lá a propaganda do tênis. Eu acho que eu não vou mais nem comprar, porque eu já enjoei de tanto que eu tô vendo propaganda o tempo inteiro, né? Parece que o Google ele só vai descansar no dia que eu comprar o tênis. Mas a ideia é essa. Como eu falei, os nossos dados, ele vira um dinheiro e esses aplicativos, eles conseguem sobreviver justamente porque eles vendem os nossos dados para esses anunciantes. E aqui, né, a gente vai falar lembra do Marco Civil da internet que a gente discutiu? Se a gente está falando aqui em privacidade, é muito importante que a gente se ligue nisso, né? Da gente lembrar que a internet, ela não é uma terra sem lei, gente. A internet, e com certeza vocês já escutaram essa frase em algum momento da vida de vocês, nós podemos afirmar que o direito, né, ele é onipresente, ele ocupa todos os espaços da nossa vida. É por isso que a gente tem o Marco Civil da internet, é por isso que a gente tem a Delegacia dos Crimes Digitais, virtuais, para a gente poder compreender que um crime que tu faz na vida real, tu também pode fazer lá na internet, que tu também vai ter que arcar com a responsabilidade em relação a isso, né? O Marco Civil da internet, ele foi aprovado no ano de 2014, justamente porque se tu tiver teus dados roubados, tua identidade roubada, tu pode agora chegar e beleza, como procurar os teus direitos para que tu possa resolver isso. Então, o Marco Civil, ele é fundamentado em 3 pilares: a liberdade de expressão, a neutralidade de rede e a privacidade. Lembrando que liberdade de expressão não tem a ver com a minha opinião, né? Não é porque eu tenho uma opinião que eu devo expressá-la e que ela seja única, absoluta e verdadeira. Ela é só a minha opinião. Certo? Não dá pra gente achar, eu tenho liberdade de expressão, então eu vou lá na internet expor a minha opinião e acreditar que aquela pessoa ela é obrigada a concordar comigo. Porque esse é o grande conflito que a gente percebe na internet e que infelizmente está cada vez mais presente também no mundo real. É a ideia de que eu entre em um conflito porque eu quero te convencer, impor o meu ponto de vista. E aí não dá, gente. A gente precisa lembrar que as pessoas são diferentes, vivem realidades diferentes, têm histórias de vida diferentes e que tudo isso precisa ser respeitado. É por isso que eu nem falo aqui na ideia daquela palavra tolerância. Porque a tolerância dá muito aquela ideia, beleza, então eu não te respeito, eu te tolero e a minha tolerância ela pode ir até um determinado limite. Agora, o respeito não, o respeito é a base, né? Então, eu te respeito independente de qualquer característica que faça parte da sua identidade. Tá certo? Então, essa aula é justamente para a gente poder pensar um pouco sobre isso, para que a gente possa sair da nossa bolha, né? Olhar um pouco o mundo ao nosso redor, porque, como eu expliquei, é até natural que muitas vezes a gente fique preso nessa bolha, da gente conviver e acreditar apenas naquilo ali que a gente tem afinidade. Mas é muito importante que a gente expanda a nossa mente também, porque a gente pode aprender com o outro, e é claro que a gente sempre aprende com o diferente. Seja
para você se inspirar, ou seja, para você dizer, não, beleza, aquilo ali não dá para mim, eu não quero ser igual àquela pessoa. Então, isso também contribui para que a gente possa formar o nosso pensamento crítico, tá certo? Bom, então agora eu quero aqui aproveitar, né, os nossos minutos aqui, os nossos 20 minutos finais aqui da nossa aula. Eu quero que a gente responda algumas questões, eu quero saber se vocês estão entendendo, né, que vocês apareçam aqui no nosso bate-papo. Então, Daniel, por favor, vou deixar aqui 3 minutos na tela para que vocês possam responder a questão e colocar aqui no nosso chat a alternativa verdadeira. Oi, olá pessoal, estamos aqui de volta. Então, bom, estamos aqui de volta, então vamos aqui responder a nossa primeira questão sobre o nosso conteúdo.
Olha, a questão diz assim: a tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca, que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ele. É uma nova maneira de aprender e agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Olha, tá vendo? A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, gente, mas é também, né, uma maneira de aprender. Então, a comunicação e a tecnologia é uma maneira de aprender, de agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Eu tirei isso aqui, né, do livro A Era Digital, a Apropriação Tecnológica e Inclusão Digital. A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico, no momento atual da história, assinala o conceito de, ou seja, né, a integração de tecnologia e sociedade. O que é o conceito de quê, gente? É entender, lembra, na aula passada a gente falou sobre a era da informação, em que o mundo, quando diz o espaço geográfico, é porque nós estamos vivendo em um período globalizado. Então, hoje, né, no início da aula eu falei sobre informação. Por onde que a gente se informa? Principalmente pelas redes sociais, pela internet. Então, eu entro no meu celular, ali nas redes sociais, eu posso muito bem saber o que está acontecendo agora, nesse exato momento, lá no Japão, lá na África do Sul, porque o mundo ele está conectado o tempo inteiro. Né? Então, inclusive, existe agora, né, uma nova tendência nas redes sociais, principalmente uma rede social que ela é de vídeo ao vivo, que é a Twitch, né? Então, lá a gente vê as pessoas, elas estão fazendo vídeos, lives, né? Então, que nem a gente está fazendo agora, que é algo ao vivo. Então, a galera anda pelas ruas, né? Tem uma galera que anda pelas maiores ruas do mundo, né? Em Nova York, em Tóquio, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e aquilo ali é transmitido ao vivo. Por exemplo, quando foi proclamada aí a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a gente aqui no Piauí ficou sabendo imediatamente porque a notícia já estava na internet. Então é o que a gente fala, que a tecnologia ela tem uma relação direta com esse mundo globalizado e ela gera um meio técnico, científico e informacional. É a era da informação. Então, o mundo está globalizado e o que acontece do outro lado do mundo eu consigo saber em poucos minutos. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra D. Vamos agora para a nossa segunda questão. Ela diz assim: há muito tempo, o rádio, a televisão e outros meios de comunicação têm levado informações simultâneas a lugares remotos. Mas, por esses meios, somos apenas ouvintes ou telespectadores, justamente. Porque no rádio, tu liga e tu só fica escutando. A televisão, tu só assiste, tu não interage, né? E olha que hoje a gente já vem transformando, porque, por exemplo, o rádio hoje, ele é bem menos, né, utilizado, porque a gente tem agora os podcasts, né? Que são nos aplicativos aí de música, por exemplo. Então, a gente consegue ouvir histórias, saber informações sobre absolutamente tudo, né? Pessoas famosas que conversam, né, ali nos podcasts, no videocast, que agora tem ficado famoso. Então, aqui, olha, a possibilidade de selecionar as informações no momento e no local desejado só foi viabilizada com a internet. Porque na internet eu procuro a informação. Na televisão, não, eu apenas recebo. Eu ligo a televisão e a emissora que decide a programação daquele canal. O máximo que eu posso fazer é mudar de canal, né? Não dá para eu escolher as informações que aquela emissora ela vai passar no dia. Então, eu fico sujeita. Eu tenho que ir, né, de acordo com a programação que a emissora escolheu.
Então, a integração por meio das redes de informação dá uma nova dimensão ao espaço e cria uma nova forma de agir sobre ele. Então, a integração das redes de informação e do espaço virtual ao espaço geográfico corrobora para o conceito de, olha aí, a integração. Deixa eu tirar. A integração das redes de informação entre espaço virtual e espaço geográfico. É o quê? A gente está muito acostumado com a ideia do espaço real, que é o espaço que nós estamos compartilhando agora. Mas esse espaço, ele também é virtual. Se nós estamos nos comunicando agora, é porque a gente tem aqui um aparato tecnológico, é uma câmera, uma televisão, a internet, um satélite, um microfone. Então, as interações humanas, elas não são apenas no espaço real, elas são também no espaço virtual, no que é chamado de cyberespaço. Inclusive, a gente estuda isso lá na sociologia com Manuel Castel, que é um sociólogo bem contemporâneo, que ele analisa todo o impacto da internet, do meio digital dentro das nossas vidas. Então, segunda questão, alternativa verdadeira, letra B. Vamos aqui para a terceira questão, ó, da Universidade Estadual do Maranhão. A letra da música de Gilberto Gil trata da rede de comunicação existente no mundo e sugere a importância dessa rede para a inclusão digital, do ponto de vista socioeconômico. Então, eu acho que eu só coloquei um pedacinho, foi 2. Então, a música diz assim, olha, pela internet, criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? É interessante porque ele faz muito aquela relação em que a gente fala, né? Eu vou navegar na internet, né? Então, olha o jogo de palavras. Ele continua. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de chats de Connecticut, né, que é nos Estados Unidos. Acessar o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Essa música ela é de 1997, se chama Disco Quanta, né, do Gilberto Gil, e é muito interessante, né, gente, pensar que o Gilberto Gil, em 97, ele consegue fazer essa relação, essa troca de palavras na ideia da internet. E por que chama a atenção? Porque a gente precisa se ligar que em 97, quem é que tinha computador, quem era que tinha internet? Porque a internet ela foi se popularizar muito mais, né, nos anos 2000 para cima. Então, é muito interessante, né, ele ter conseguido fazer essa reflexão. Então, por isso que o cara é um artista, né? Então, olha, a relação entre a exclusão socioeconômica e a digital está apresentada na seguinte assertiva, né? Então, o que ele diz? Que as diferenças socioeconômicas dentro de um país também vão impactar as relações digitais. Não é à toa que nós temos mais de 60 milhões de pessoas sem acesso à internet, né? Então, ele fala do Nepal, ele fala do Japão. No Japão tem muita conectividade, né? Mas no Nepal, no continente africano, nem tanto. No Brasil também não. Então, a alternativa verdadeira é que a socioeconômica, né, a relação socioeconômica desencadeia, né, na questão digital, por haver uma relação desfavorável quanto ao menor acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia.
E essa é uma realidade, né? Países subdesenvolvidos, gente, com uma grande desigualdade social, a sociedade, a população também acaba tendo menos oportunidade, menos acesso à informação. A prova é que nós temos mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Então, é claro que isso gera um impacto negativo muito grande, porque dificulta, né, as pessoas a estudarem, a trabalharem, a ter o acesso a uma informação. Então, é um ponto muito importante para que a gente consiga refletir. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra E. Vamos aqui para a nossa quarta e última questão, para a gente poder fechar aqui a nossa aula, tá certo? Então, essa questão também do Enem, ó, da PPL, né, que são as pessoas privadas de liberdade, do ano de 2016. A questão diz assim: a tirinha compara dois veículos de comunicação atribuindo destaque a. Aqui, gente, é uma série chamada Malvados, que é do André Dahmer. Inclusive, né, as tirinhas são maravilhosas, eu sou muito fã, porque ele consegue, né, fazer críticas e fazer a gente refletir. E o interessante é porque ele é bem contemporâneo, né? Então o cara existe agora e consegue fazer críticas e fazer análises, né, do momento que a gente está vivendo. Embora essa aqui seja de 2012, mas aí diz aqui, né, os quadrinhos dos anos 10, né, essa linha Malvados aqui do André Dahmer, é uma das melhores, inclusive não tem o nome dele aqui, né, não tem. Então, olha, diz assim, né, a gente vê um cara aí no sofá, ele fala: não gosta de TV, Ana? A internet tem infinitos canais de TV, e como você decide quem vai lhe manipular? Né? É bem interessante isso aqui, olha. O que ele está querendo dizer, né? A tirinha compara dois veículos de comunicação, que é a televisão e a internet. A gente sabe que a televisão ela é vista como um meio de comunicação de massa, porque ela consegue abranger um grande número de pessoas. Mas a internet ela também está cada vez mais, né, dentro disso. Então, olha só, atribuindo qual é o destaque que a gente consegue perceber aqui. Letra A, resistência do campo virtual à adulteração de dados? Não, né, gente? A ideia, ele está falando, olha, a internet tem infinitos canais de televisão. E como você decide quem vai lhe manipular? É que na televisão, como eu expliquei, a gente não escolhe a programação. Então, eu sento ali no sofá, eu vou assistir a televisão e eu vou ter acesso ao que a emissora quer passar. E toda emissora, ela tem uma ideologia. Toda emissora ela quer te passar uma ideia. E o que ele brinca com isso? Ele diz, olha, na internet é a mesma coisa. A gente também pode ser manipulado na internet. A diferença é que na internet eu posso buscar. Então, se chega para mim um site com uma matéria, eu vou lá no Google. Dá para mim saber a data da matéria, quem foi que escreveu? Será que aquela pessoa, ela de fato está comprometida com a verdade? É uma pessoa que é especialista naquele assunto em que ela está falando? Então, é fundamental que a gente procure se informar na internet, que a gente quebre essas bolhas digitais, para que a gente não fique sendo manipulado, né, gente? Para que a gente tenha uma opinião formada, mas que seja uma opinião baseada na ciência, que seja uma opinião baseada em um pensamento crítico, que a gente consiga questionar e não apenas receber essas informações prontas. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra E, a autonomia do internauta na busca de informações. Então, na internet, eu não ligo lá o computador e eu fico parada esperando as informações chegar. Eu preciso procurar. E o interessante é que a gente procura informações, né, de sites e de jornais que tenham responsabilidade com a verdade dos casos e das informações. Beleza? Então, aqui, quarta questão, alternativa verdadeira, letra E.
né? Eu coloquei aqui as referências, o gabarito. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha conseguido entender e compreender como é muito importante que nós estejamos atentos, né? E atentas às nossas informações ali dentro da internet, de que forma que a gente se informa, para que a gente possa sempre, né, buscar a verdade, né? E que a gente tenha sempre um pensamento crítico, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Ruth, né? Agradecemos aqui a presença de vocês. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e nos encontraremos na nossa próxima aula. Beijos e até mais.